Terça-feira, você sabe, é dia de fatos da semana. Pela primeira vez na história, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, poderá revisar o resultado de eleições presidenciais. Roda o VT. A partir desta semana, o plenário da Corte Eleitoral se dedica à ação que pede a cassação do registro da chapa Dilma Temer, eleita, segundo a denúncia feita pelo PSDB, se beneficiando de doações ilegais. De acordo com a Procuradoria-Geral Eleitoral, essas doações teriam chegado a 112 milhões de reais em recursos irregulares. Outras denúncias envolviam também o suposto uso da máquina pública em favor da reeleição de Dilma Rousseff. Quais as consequências deste julgamento para o país? É isso que vamos saber agora, aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o doutor Eduardo Leite, querido, tudo bem? Bom dia. Como estamos? Temos que falar bom dia bem, assim, bem, né? Ou seja, vibrante. Você acha que esse dia vai ser bom mesmo? Você sabe que esse julgamento nos dá uma certeza de que a política brasileira hoje é um cadáver em estado de putrefação. E se o povo brasileiro, em 2018, não colocar o Brasil nas mãos de políticos sérios, comprometidos com as causas da nação, certamente será o Brasil que vai se transformar num cadáver, como a Venezuela hoje. Porque o Brasil hoje está na UTI. Então, é o primeiro diagnóstico que eu posso falar para você, o que eu posso dizer às pessoas que nos assistem. Que realmente, se você for voltar em 2012, 2013, quando nós falávamos, repercutíamos a respeito das questões políticas do Brasil, nós falávamos que a política brasileira estava na UTI. Hoje não, hoje já não está mais, hoje é um cadáver. Já morreu, na sua opinião? Certamente. E esse julgamento nos dá essa prova clara para toda a nação. É um passo decisivo, Regiane. É óbvio que é um passo necessário e decisivo para a nação. Entretanto, coloca o Brasil em xeque-mate. Mas, na sua opinião, esse cadáver está em putrefação, nesse caso desse julgamento, por quê? Pelo fato do PSDB ter pedido a cassação da chapa, pelo fato deles estarem entrando em julgamento agora pela prática de Caixa 2, ou realmente porque a nossa política não tem salvação e o jogo político é mais importante do que o que eles fazem pelo Brasil? O diagnóstico que eu faço, a leitura que eu faço é que a nossa política, a política brasileira atual, ela não tem mais o que fazer. Não tem salvação. Ou seja, ou você muda o jogo. E eu acho que esse julgamento, ele pode mudar o jogo. Agora, pode efetivamente comprometer muito a situação econômica, financeira do país. Então, tem muita gente dizendo que se o Temer for realmente cassado, a gente vai ter aí o bombardeio da nossa economia de vez. Não, né? E não é só o bombardeio da economia, da situação financeira do país, sobretudo a nível social. Porque você já imagina, do jeito que as coisas estão, hoje você tem uma manifestação atrás da outra, pessoas ocupando, MST fazendo o que quer e o que não quer. Eu fico imaginando o que vai acontecer amanhã se eventualmente isso acontecer. Agora você pode até perguntar para mim assim, bom, e o que vai acontecer? Não importa o que aconteça. O que esse julgamento pode acontecer, se vai pela cassação da chapa, se vai pelas eleições indiretas, que eu acho isso uma tragédia, entendeu? Eu acho isso uma tragédia. As pessoas falam assim, qualquer trocadilho de lado é no mínimo temerário. As pessoas até falam assim, você na verdade defende o Michel Temer. Eu não defendo nenhum político que efetivamente não cumpre com as obrigações e não cumpre com a Constituição. Né? E também não defendo nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal que faz, na verdade, na verdade, a relação espúria, né, compromete até os tribunais superiores. Isso, para mim, é uma imoralidade, né? Eu acho que isso transgride
o artigo 37 da Constituição. Então, para mim, isso é uma demonstração de que o país ele está numa situação bastante complicada, né? Então, as pessoas... Não é querer defender o Michel, eu não defendo ninguém. Eu, na verdade, o que eu acho é que a lei, a Constituição tem que ser cumprida nesse país. Porque só dessa forma que nós temos alguma esperança, só dessa forma que nós vamos ter efetivamente uma luz no final do túnel. Hoje eu vou te falar uma coisa, essa luz para mim, ela se encontra apagada, assim, sendo extremamente sincero. Entendeu? Acho que eu nunca fui tão sincero na minha vida como eu estou sendo agora. É lamentável a gente chegar a esse diagnóstico, Regiane. Mesmo, bem triste. Vamos falar então sobre o que está acontecendo hoje, né? O julgamento da cassação da chapa Dilma Temer. Será que ela vai acontecer ou não? A gente vai ver as possibilidades aqui hoje nesse bate-papo. Mas já está acontecendo, começou por volta de 9 horas da manhã, né? Primeira coisa foi uma questão de ordem, que antes as defesas aí iam colocar um prazo maior, iam pedir um prazo maior, que eu imagino que já foi negado, né? Um prazo de 5 dias aí para poder analisar o que, na verdade, o que o relator determinou de acordo com o que estabelece a lei, tá? Ele deu 48 horas, mas as defesas, tanto da Dilma quanto do Michel Temer, pediu uma dilação de prazo, ou seja, 5 dias para apresentarem as alegações finais. Ou seja, na verdade, é empurrar um pouco mais. É empurrar um pouco mais algo que efetivamente parece que é quase líquido e certo. Tá. Né? Ou seja, se você for perguntar diante do quadro que se encontra, do quadro probatório, né? Ou seja, das provas e evidências que você tem dentro do processo, me parece que não precisa ser muito um expert para perceber que houve abuso econômico nessa eleição de 2014, que nós não estamos mais tratando de caixa 2, agora está se falando em caixa 3, né? Ou seja, então a coisa, nós estamos falando em 112 milhões de reais, nós estamos falando em 112 milhões de reais que foram desviados, sem falar a utilização da máquina pública que isso foi feito, né? Ou seja, a promessa, aquele saco de fumaça que foi vendido para o povo brasileiro, para a questão da reeleição, né? E nessa reeleição está embutido, obviamente, o Michel Temer. E uma outra questão muito importante, não há o que se falar, como os advogados de Michel pede para que ele, na verdade, que seja separado essa ação, de que, na verdade, o Michel Temer não participou dessas questões, dessas falcatruas que ocorreu. O problema aqui é muito sério, não dá para você dividir, porque, de qualquer forma, o vice-presidente, ele foi beneficiado com a eleição e assumiu a posição de vice-presidente, hoje a posição de presidente da República, entendeu? Então não há o que se falar em dividir esse julgamento, né? Um pode, o outro não pode. Não. O que tem que se chegar a fundo e num resultado final, a uma decisão, porque o país precisa de uma decisão urgente. Não é uma decisão para empurrar mais 10 dias. E eu percebo isso pelas decisões dos próprios tribunais, Regiane. O TSE, ele está correndo, não é porque o relator tem pressa para poder, é que, na verdade, o povo brasileiro, a nação brasileira tem pressa para dar uma solução e uma resposta para a nação, entendeu? Então essa é a questão. Agora, qualquer situação que aconteça vai realmente criar um caos no país. Se o Michel Temer permanecer, que é o menos traumático, talvez até 2018, e tentar consertar esse país agora na eleição de 2018, que eu acho que não é em 2018 que nós vamos consertar todos os problemas, mas podemos resolver, ou pelo menos diminuir o nosso sofrimento em 2018, quando você muda tudo, entendeu? Agora, essa questão de, nas preliminares, pedir o adiamento, é realmente você esticar, você esgarçar o tecido. E me parece que é o que está acontecendo exatamente nesse momento. Está sendo votada a questão de ordem e ainda não sabemos se, nesse momento, né, não sabemos se teremos aí um adiamento desse julgamento por 2 ou até 5 dias, né? Como está sendo pedido aqui. A votação está acontecendo justamente nesse momento. A gente ainda não tem essa definição, mas a gente vai acompanhando. Mas vamos falar sobre as possibilidades. Uma das primeiras questões que a defesa, principalmente do Temer, estava querendo era a dissociação da chapa, né? A divisão. Porque o Temer estava alegando que ele não sabia do dinheiro, que ele não
não teve conhecimento desse dinheiro do Caixa 2, né? Justamente para tentar sair, caso a Dilma seja cassada, para que ele continue, né? Na verdade, não tem mais o que acontecer com ela diferente do que já aconteceu. Ela já foi empichada, isso não vai mudar. O que ela perderia seriam os direitos políticos, né? Se a chapa realmente fosse. Mas isso já não vai acontecer, né? Já tem jurisprudência para não acontecer essa dissociação da chapa. Eu diria que é pouco provável que isso aconteça, porque o próprio tribunal já decidiu, em casos de prefeitos e vice-prefeitos, a cassação, não só do prefeito, mas sobretudo do vice-prefeito, porque o que eu falei... É uma coisa só. Porque ele de forma indireta, direta ou indiretamente, ele foi beneficiado com o cargo. Então, só o fato de ser beneficiado, você, na verdade, pratica uma corrupção e você é beneficiada com aquela corrupção, você não pode simplesmente falar assim, eu não tenho nada a ver com isso. Mas você se utilizou da mesma verba desviada, do mesmo abuso do poder econômico. E se beneficiou. Obviamente, então, eu acho dinheiro. pouco provável, porque aí seria, na verdade, rasgar as leis, rasgar a jurisprudência, as decisões proferidas anteriormente, de que, na verdade, não há o que você separar essa chapa. A chapa é única, é uma só, não tem essa questão. Então, hoje, de fato, a presidente, a Dilma não tem, a ex-presidente não tem mais cargo. O que, na verdade, está em jogo aqui é a questão da inegibilidade dela, ou seja, por quê? Fizeram aquela traquinagem toda lá atrás, no momento do julgamento, porque separaram e ela acabou permanecendo com os direitos políticos. Então, na cassação, ela perde os direitos políticos. Consequentemente, o que pode acontecer? O vice-presidente, que hoje é o presidente, o Michel Temer, perde a função de presidente. Entretanto, como aí tem uma questão de culpabilidade, se tem ou não, se ele sabia ou não sabia, então, obviamente, o tribunal pode mantê-lo, como a própria Procuradoria já se manifestou, mantê-lo elegível, ou seja, não cassar os direitos políticos. Não, ele de qualquer forma não perde, ele pode perder o mandato, mas vai continuar... Existe uma questão muito complicada politicamente para o Brasil. Você imagina, caça a chapa, a Dilma perde os direitos políticos por 8 anos, o Michel Temer mantém os seus direitos políticos, assume a presidência, se bem que, na verdade, ele não vai deixar o cargo imediatamente, porque você pode recorrer para o próprio TSE e pode recorrer para o Supremo Tribunal Federal. Sim, mas isso vai demorar muito para acontecer porque ainda. se eventualmente... Enquanto isso, o mandato dele vai tem o efeito suspensivo, né? Aquela questão, ou seja, mantém. Então, o que acontece? Se isso ocorrer... quem assume é o presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia. E ele tem que convocar a eleição em 90 dias. Em 90 dias ele tem que chamar a eleição, ou seja, convocar a eleição. Direta, o que é? Não é a gente que vota, tá? Agora, o que acontece? São só o Congresso, é o Congresso Nacional. Mas o que estranha nessa história também é que o Michel Temer, ele pode concorrer. Isso que eu estou falando para você. Não é? Porque aí o Michel Temer, ele concorre, hoje ele tem a maioria, tanto o apoio tá no todo Senado. Com ele. Ele volta. Ele volta. Simplesmente nada acontece. Ele volta. Então o que acontece? O mundo, eu digo o mundo... Parece um circo isso. O mundo não entende essas manobras jurídicas, essas manobras que isso é uma confusão. É um circo. Entendeu? Um circo, porque na verdade fica tudo armado, toda a atenção do Brasil e do mundo, que também está preocupado com a nossa economia, que está estagnada nesse momento, melhorando devagarinho, mas estamos ali, né, patinando muito ainda. Fica todo mundo prestando atenção no assunto que não vai dar em absolutamente nada, porque se ele for cassado, ele pode voltar exatamente nessas condições que o doutor Eduardo colocou agora. Ele pode sim se candidatar ali e voltar a presidente da República indiretamente até o final do mandato. Até as eleições diretas voltarem. E o que é pior, não é só o mundo, uma palhaçada. Não é só assim, o mundo ficar chocado com essa situação toda. É o próprio brasileiro, aqueles que não têm acesso à informação, falam, um pouquinho só, ele não foi caçado, mas e agora ele volta. Por que ele é presidente ainda? É uma confusão na cabeça da própria nação, do próprio senso do povo, que ninguém consegue efetivamente explicar, e fica até difícil de você explicar, porque isso é injustificável, eu não tenho como justificar aqui. Que loucura. Eu não tenho como justificar. A gente não tem nem como, né? Por mais que a gente tente. Eu não tenho nem coragem de justificar. Eu falo, botaram ele lá, agora tem que engolir, goela abaixo, entendeu? Loucuras da política. Agora, uma informação que acabou de chegar é que, por unanimidade, os ministros do TSE decidiram
prorrogamento, a gente pode dizer, pela prorrogação, né, o adiamento, na verdade, pela prorrogação desse prazo, então eles terão mais 5 dias para apresentar aí as suas defesas. A gente vai voltar a falar sobre isso, doutor Eduardo. Vamos fazer o seguinte, eu dou um recadinho e volto já, porque a gente tem mais um assunto para tratar. Vamos mudar o assunto agora de política, tem pouco a ver com isso também, né? Mas a gente vai falar sobre a violência, escalada da violência, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Vem para cá. Vamos voltar com o doutor Eduardo. Eu quero uma análise a respeito, por favor, desses números, né, da violência que a gente tem visto não só aumentando aqui em São Paulo, mas principalmente no Rio de Janeiro. Os números realmente eles são assustadores, e principalmente quando a gente fala em mortes por policiais, né? No Rio de Janeiro a gente consegue fazer um paralelo com a questão da falência do Estado do Rio de Janeiro? Olha, se você for analisar o Rio, São Paulo, Rio Grande do Norte, Amazonas, que sofreram essas questões de presídios, e o que eu posso definir a situação do Brasil numa única frase. O Brasil hoje enfrenta, ou seja, ele está dentro de uma guerra civil travestida de violência urbana. Isso não tem a sombra de dúvida. Verdade. Porque se eu falar para você, as pessoas podem até achar isso até trágico demais. Eu digo talvez uma aberração da minha parte, mas agora no começo do ano o Brasil, com essas questões de rebeliões nos presídios, degolou mais do que o Estado Islâmico. Degolou mais gente do que o Estado Islâmico. Isso é possível? É possível. No Brasil é o que está acontecendo. Então hoje você vê. Agora, a questão da polícia militar, nós vimos aí que tá repercutindo nas redes sociais uma execução feita por policiais do Rio de Janeiro, né? Ou seja, filmado, porque hoje você tem esse problema do celular. Problema não, que na verdade é uma solução. Hoje ajuda, né, a polícia. Então, eu acho que a gente não tem outro diagnóstico senão esse. Nós estamos vivendo uma guerra civil e cada um está tentando se defender da forma que pode. Eu, você e qualquer outra pessoa está tentando se defender. Hoje, na verdade, nós não vivemos uma violência urbana, nós vivemos uma guerra civil, travestida. E o que é pior, isso não tem um reflexo. Porque o que acontece hoje com a violência é um reflexo da política brasileira, desse cadáver que eu falei, entendeu? Ou seja, tudo isso é um reflexo. Porque o que você pode passar para os policiais que enfrentam o seu dia a dia, vendo o que está acontecendo no país? Então, para mim, isso é um reflexo, é causa e consequência. A causa é a má política do Brasil e a consequência é essa guerra civil que nós estamos vivendo. Esse é o problema. Você vê, São Paulo, que era uma cidade, era considerado um estado em matéria de segurança pública, que vinha diminuindo nesses últimos anos os índices de homicídio, essa coisa toda. Saiu agora uma estatística que a polícia está matando mais do que criminoso. É verdade. Né? Ou seja, enquanto a polícia matou 60 pessoas, os bandidos mataram 50. Ou seja, você tem um índice. Isso é uma coisa assustadora. É verdade. Né? Ou seja, nós que estamos aqui nos Jardins, nós que estamos aqui um pouco mais... Mas se você for para as regiões mais distantes desse país, em outros estados que, na verdade, a segurança pública é praticamente zero, é reduzida a zero. Você pega o estado do Rio de Janeiro hoje, que está sucateado, né? Ou seja, você tem, na verdade, um ex-governador preso, já com condenações aí, já prestes a acontecer e que não são condenados. Isso não está falando, não é uma condenação de 10, 20, 30 anos. A condenação do ex-governador vai ser um bocado de bocado de tempo. Então, esse é o reflexo. Isso é o resultado de uma causa que vem acontecendo nas últimas décadas no Brasil. Que loucura, né? Essa é uma realidade. E a gente vê os números realmente são assustadores, porque no Rio de Janeiro o número de mortes pela Polícia Militar cresceu 78% em relação ao ano passado, né? Esse ano, esse curto período de ano que a gente teve até agora. E em São Paulo, a gente também não tem um cenário muito diferente. De 2014 para cá, total 336 mortes em 2014, 70 por policiais e 266 por policiais de folga. 391 em 2015, já teve um aumento, né? Em 2016, 416, sendo que 269 por policiais em serviço
e 147 por policiais em folga. Nós estamos falando aqui em mortes praticadas por policiais. Se você for falar em mortes que acontecem no Brasil, nós vamos chegar a 60 mil mortos esse ano aqui, mais do que qualquer guerra civil, mais do que a guerra civil da Síria. É pra gente realmente ficar assustado, né? E não enxergar um horizonte muito legal, né? Não, a nós luzinha não no fim temos. do túnel tá muito fraquinha, mas eu acredito ainda na força do povo, doutor Eduardo. A gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir vamos fazer alguma coisa, né? Vamos tentar pelo menos acreditar, né? Pois é. Deixa eu agradecer mais uma vez a presença do doutor Eduardo Leite aqui no Revista da Cidade, sempre esclarecendo assuntos bastante relevantes, muito relevantes para a nossa vida, né, na verdade. Então eu quero agradecer e deixar aqui o convite para voltar logo, né? É sempre um prazer, né? Doutor Eduardo César Leite, né? Eduardo César Leite lá no Facebook para você continuar fazendo contato. Obrigada, meu querido. Um beijo para você. Beijo. Ótima semana para você. Boa semana também. Tá? A gente vai continuar acompanhando esses casos para trazer para o pessoal em casa também aqui no Revista da Cidade, tá bom?